5 pecados que podem estar atrasando a sua vida espiritual. Será que você pratica algum deles? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Se você quer saber, então nos acompanhe até o final. Fala meu querido, minha querida, você está no canal Sabedoria Cristã e aqui a gente fala sobre fatos atuais discutidos à luz da Bíblia. Meu querido, a gente sabe muito bem que o pecado já é uma coisa que nos afasta da nossa comunhão com Deus. Contudo, existe uma certa gama de pecados que eles são constantes e comuns dentro da sociedade. E é por isso que eu trouxe hoje aqui para você uma lista de 5 pecados que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios que impediu a nação de Israel de tomar posse da sua terra prometida. E sem mais enrolação, vamos para o nosso texto onde a gente embasa a nossa discussão de hoje, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e versos 6 ao 10, que diz assim a palavra de Deus. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus queridos, o que Paulo está falando aqui é uma lista de 5 pecados que ele levantou sobre a nação de Israel enquanto ela estava caminhando no deserto sob a liderança de Moisés em busca da terra prometida, que era a terra de Canaã. O primeiro pecado que Paulo traz aqui para a gente hoje é o pecado da cobiça. E o que é a cobiça? A cobiça ela é um desejo desenfreado por uma coisa ou uma satisfação de um desejo. E Paulo está dizendo assim, nós não devemos cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. E o que é essa cobiça por coisas más trazendo para nós no dia de hoje? Por exemplo, nós estamos seguindo uma vida com Cristo e nós sabemos que muitas pessoas não se preocupam com isso e querem e levam uma vida carnal. E por isso nós começamos a cobiçar ter aquela vida que aquela pessoa tem. Isso é uma cobiça sobre uma coisa má. Isso é uma cobiça sobre algo que vai trazer destruição para o meu relacionamento com Deus. E mesmo eu não tendo praticado das mesmas coisas que eu estou cobiçando, Deus está falando assim que eu já estou pecando por causa da minha cobiça, por causa do meu desejo. E Paulo fala assim pra gente, não sejamos pois idólatras, porque o povo se folgou em comer e a beber. Olha só que interessante, a gente tem essa imagem de idolatria, sobre idolatria a ídolos, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas Paulo está falando assim, não sejamos idólatras como eles foram quando comeram e beberam. O que na verdade é idolatria? Primeiro, um ídolo é tudo aquilo que eu coloco na minha vida que ocupa o lugar de Deus, que ele está em primeiro lugar na minha vida em relação a Deus. Então, por exemplo, se eu dou mais importância para o meu dinheiro, para minhas posses, para minha riqueza, para minha fama, no lugar de Deus, em lugar de Deus, esse desejo que eu estou alimentando, ele está sendo um ídolo para a minha vida. Então, olha só, ídolos, eles não são apenas imagens, não são outros deuses, não são, como a nossa forma tradicional de pensar, como são os costumes de outros povos, adorando a outros deuses. O meu ídolo pode ser eu mesmo. Por exemplo, se eu estou indo na igreja e por acaso alguém me pergunta, Denis, por que você está indo na igreja? E eu respondo assim, eu estou indo na igreja porque eu estou esperando Deus dar algo para mim que eu quero. E se Deus não me dá, então eu saio. Olha só o que essa situação está dizendo para Deus. A minha situação, o meu querer, ele é mais importante que ir na tua casa para te buscar. Então eu quero que você me dê essa coisa e se você não me der, eu caio fora. Eu estou colocando os meus desejos acima do meu relacionamento com Deus. E isso também é uma idolatria. Em seguida, Paulo fala sobre a prostituição. E o que é a prostituição? A prostituição na Bíblia, ela é tratada como toda relação sexual fora do casamento. Toda relação sexual na Bíblia fora do casamento, ela é tida como prostituição, imoralidade sexual ou fornicação. Foi até bom falar essa palavra porque muita gente não sabe o que é fornicação. Geralmente as pessoas relacionam até com formigação ou formigar, mas não tem nada a ver com isso. Então, nesse momento que Paulo está falando, ele quer dizer assim, o povo de Israel se prostituiu quando ele coabitou ou fornicou com outros povos, no caso, as mulheres moabitas. Meu querido, infelizmente, a fornicação, a prostituição é um pecado muito comum dentro da nossa sociedade. Por acaso você não conhece um casamento ou alguma pessoa que deixou do seu laço, o seu matrimônio conjugal para ter relação com outra pessoa? Isso é um pecado gravíssimo ante de Deus.
Isso afasta o nosso relacionamento com Ele. E é por causa disso que muitas pessoas estão afastadas de Deus e não conseguem se aproximar. Porque elas fizeram o ato, mas em nenhum momento da sua vida elas se consertaram por causa disso. E por isso elas não conseguem se aproximar de Deus e Deus também não pode se aproximar dela. E o pecado de número 4 na lista que Paulo está trazendo para nós é: não devemos tentar a Cristo. E o que significa tentar a Cristo? Tentar a Cristo significa eu ser abençoado por Ele, mas mesmo assim continuar desobedecendo. Por exemplo, digamos assim que um comerciante ele tem ali o seu emprego, né? Ele tem uma lojinha de vendas e ele sonega imposto e ele não paga suas dívidas, mas ele diz assim: Senhor, abençoe o meu negócio, abençoe porque eu quero vender, eu quero dinheiro, eu quero mais, eu quero mais. Isso que ele está fazendo é tentar a Cristo. Porque ele está desobedecendo a palavra, ele está ilegal diante da lei dos homens e ele quer que Deus abençoe o seu negócio acima de tudo isso. Eu trouxe aqui esse exemplo, mas será que alguma outra área de nossas vidas a gente quer ser abençoado, mas a gente não está obedecendo como a gente deveria? Quinto e último pecado que Paulo trouxe para a igreja de Coríntios é o pecado da murmuração. Como que foi a murmuração no povo de Israel? O povo de Israel era um povo escravo na terra dos egípcios, eles foram libertos e agora eles estavam caminhando no meio do deserto até chegar à sua terra prometida, onde Deus ali ia prosperar muito essa nação. Mas mesmo depois de toda a provisão e todas as bênçãos que Deus fez, e até mesmo milagres abrindo o Mar Vermelho, o povo ainda murmurava contra Deus. O povo ainda dizia: Moisés, por que você nos tirou lá da nossa terra do Egito, onde a gente tinha carne em nossas panelas, para vir aqui caminhar nesse deserto morrer? Sendo que Deus ali já tinha abençoado a nação com o maná do céu, com a carne de codorniz. Deus estava cuidando do povo de Israel com a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eles estavam sendo completamente abençoados, mas mesmo assim murmuravam. Será que a gente faz isso na nossa vida? Por exemplo, você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem o seu carro, você tem alimento, você tem saúde. Mas muitas pessoas ainda costumam dizer assim: ah, minha vida é terrível, a minha vida é um lixo. Meu querido, você parou para pensar quanta coisa que você tem que muitas pessoas não têm? Você aí que está me assistindo pode estar sendo muito abençoado e ainda não percebeu. E mesmo que a sua vida não esteja onde você gostaria de estar, a palavra de Deus está nos ensinando: sejamos gratos por aquilo que a gente já tem e não murmuremos pelas coisas que não temos. Porque quando a gente não é grato, nós estamos falando para Deus: ah, tudo isso que você me deu aqui, toda a sua provisão não tem servido para mim até agora. Amém, meu querido? Eu peço que você aí reflita um pouquinho, talvez essa palavra foi um pouquinho dura, eu chamei um pouco a sua atenção, mas essas coisas Paulo nos trouxe, eu estou transmitindo para vocês para que a gente possa nos consertar e ter uma vida muito melhor com Deus. E não só com Deus, uma vida próspera nessa terra também. Porque quando a gente deixa dos nossos pecados, a gente está dando caminho para Deus abençoar as nossas vidas. É isso que Paulo está querendo dizer para a igreja de Coríntios. Meus amados, vamos deixar de praticar essas coisas, porque quando a gente deixar, a gente vai estar tomando posse da terra prometida espiritual, ou da Canaã espiritual. E quando a gente chegar nesse patamar, conquistar essas coisas, Deus ele pode abrir a sua janela do céu para nos abençoar muito mais do que nós somos hoje. Meu querido, você gostou do nosso conteúdo? Quer ver um pouquinho mais sobre essas discussões que a gente teve? Então assine o nosso canal e deixe o seu like para não perder nenhum dos nossos vídeos. E desde já eu deixo para você aqui o meu abraço e até a próxima!